E aí a gente vai, aqui acho que a gente já vai entrar na questão dos gatilhos mentais. Só quero ver que horas são. Técnicas de persuasão. Não sei se vocês já ouviram falar em gatilhos mentais. É muito utilizado hoje em dia esse termo. Eu não gosto muito desse termo em si. Eu gosto mais da palavra atalhos mentais, mas no marketing é muito utilizado esse termo gatilhos mentais. Então a gente vai falar sobre eles e como a gente aplica isso na prática, tá, gurias? Eu não quero vir aqui trazer um monte de teoria para vocês, tá? Então a gente vai citar os gatilhos e entender como que a gente usa isso na nossa criação de conteúdo. A gente vai começar com o gatilho da escassez. Não apareceu aqui, mas aí. É para ter um título aqui escrito escassez, tá, gurias? Anotem aí. Vai ter esse material disponível depois, tá? Ó, ele movimenta, a escassez movimenta as pessoas pelo sentimento de que elas podem perder algo que é muito bom, raro ou único. Então, e é muito fácil trabalhar com escassez em produto artesanal, porque a nossa produção ela é limitada. Então, a gente não consegue, a gente tem um limite de encomendas que a gente consegue atender no mês. Então, é muito fácil trabalhar a escassez na nossa comunicação. Então, quando a gente, por exemplo, fecha a agenda, chega lá, pode ser lá pelo dia 20. Nós, por exemplo, estamos em setembro. Se lá pelo dia 20 de setembro, a tua agenda de setembro, tu já não consegue mais pegar encomenda, tem que deixar para outubro, e tu for lá nas tuas redes sociais e disser a agenda de setembro está encerrada, organizem para fazer as encomendas para outubro, né? Isso tu está gerando uma escassez, porque tu está mostrando para as pessoas que elas não podem comprar o teu produto a qualquer momento. Elas precisam se organizar, porque senão outras pessoas vão fazer a encomenda e pode ser que ela fique sem data para a encomenda dela. Isso é gerar escassez. Então, a gente tem que, em algum momento, trazer isso na nossa comunicação. Outra coisa que a gente pode usar nos produtos artesanais é dizer que é uma edição limitada. Por exemplo, comprou um tecido maravilhoso, uma composição que ficou maravilhosa, tu não sabe, e é verdade isso, a gente não está mentindo. A gente não sabe se a gente vai encontrar aquele mesmo tecido de novo para fazer a mesma composição eternamente em algum momento, porque os tecidos eles são feitos por coleções. Os tecidos saem de linha. Então, a gente trazer essa mesma escassez para a comunicação do nosso produto e dizer é uma edição limitada, né? É uma coleção que vai ficar por pouco tempo, coleção cápsula. A gente pode trazer esses termos para nossa comunicação. Coleção cápsula é muito bom para testar produtos no mercado. Então a gente escolhe ali alguns produtos, não precisa ser tudo que a gente faz, e diz que aqueles produtos fazem parte de uma coleção cápsula daquela estampa, que são poucas unidades. Falou em poucas unidades, está gerando escassez também. Porque a pessoa, se ela gostou daquilo, ela não vai deixar para comprar depois, porque depois pode não ter mais. Então, isso ajuda ela a comprar naquele momento que ela viu que está disponível. Então, são essas coisas que a gente tem que. O gatilho de escassez a gente tem que trazer para a nossa comunicação, sempre de uma forma verdadeira, óbvio, né? A gente não pode inventar uma escassez da nossa cabeça, mas com produtos artesanais é muito fácil de usar isso, porque é verdade, tudo é verdade. Né? Ela não pode comprar a qualquer momento, tem que ver quanto que a gente tem disponibilidade na nossa agenda, né? Se já tem pedido ou não. Então, esse processo de abrir e fechar a agenda é uma coisa que acaba gerando escassez. E a gente tem que ir intercalando com os outros todos que a gente vai falar, mas em algum momento a gente tem que trazer essa questão da escassez. Às vezes numa postagem em texto, às vezes falando lá nos nossos stories alguma coisa. Então a gente vai trazendo isso de vez em quando para a nossa comunicação. O próximo gatilho, eu estou com eles anotados aqui, mas eu não me lembro da escassez, a gente falou agora. A gente vai falar agora da prova social. Prova social, deixa eu ler aqui o conceito que a gente colocou.
ajuda a convencer o outro de que o seu produto é bom, é mesmo bom, ou seja, quebra aquela desconfiança que a pessoa muitas vezes tem. Como que a gente constrói na prática a prova social? Perguntando para os clientes que já compraram da gente o que eles acharam do produto, né? A gente pode fazer isso de forma consciente, porque muitas vezes o cliente mesmo volta e nos manda uma mensagem agradecendo, dizendo que gostou do produto, mas a gente não precisa depender só da boa vontade do cliente. A gente pode, depois que entregou a peça, se o cliente não voltou para fazer contato com a gente dizendo o que achou, mais ou menos uma semana depois a gente pode chamar esse cliente e perguntar: oi, o produto te atendeu? Ou se foi para presente, perguntar se já entregou, se a pessoa que ganhou o presente gostou. E essa pessoa vai te responder. E se a resposta dela for positiva, se a resposta dela, né, for favorável, claro que se for uma reclamação a gente resolve, mas a gente não compartilha isso na rede social, né? Mas se for uma coisa que veio elogiando, disse que foi bom, que gostou da experiência, a gente printa isso e a gente usa como prova social. Por quê? Porque um futuro cliente, vendo que outras pessoas já compraram e gostaram do teu produto e tiveram uma boa experiência de compra contigo, isso ajuda eles a se decidir. Porque vendendo pela internet, muitas vezes a gente vai alcançar pessoas que a gente não conhece. E essa pessoa, por não te conhecer e não saber se pode confiar em ti, muitas vezes ela deixa de comprar contigo por causa disso. Então, se a gente cria o hábito de construir esse ambiente de prova social, a gente está sempre mostrando para os clientes que estão acompanhando e que podem vir a comprar o nosso produto, que outras pessoas que compraram estão satisfeitas, né? Que gostaram da experiência. Então, a gente precisa construir isso. E o nome disso é prova social, tá? Pode passar para o próximo. O próximo é autoridade. Olha, agora pegou, né? O que é autoridade na prática? Deixa eu ler aqui para vocês. É utilizado para fazer com que as pessoas escutem o que você tem a dizer, porque você sabe o que está falando. Você é autoridade no assunto e elas confiam em você. Aqui entra muito aquela questão de escolher um nicho de mercado. Então, eu, por exemplo, eu trabalho no nicho de maternidade. Então, tu pode trabalhar no nicho, por exemplo, mesa posta, decoração, artigos femininos, e tu vai escolher uma fatia de mercado para estudar. A gente vai falar também disso mais para frente. Estudar os produtos, entender como esses produtos se encaixam na vida da pessoa, saber qual é o diferencial daquele produto, estudar os materiais de composição, a composição dos tecidos, dos aviamentos, por que tu usa aquilo que tu está usando para montar o teu produto. Então, conforme tu vai falando e passando para as pessoas a ideia de que tu sabe o que tu está fazendo, isso vai construindo a autoridade na percepção do outro. Então, eu, por exemplo, eu estudei muito sobre o segmento de maternidade e eu ainda estudo. Eu estudo os produtos, eu estudo o próprio momento da maternidade em si e os cuidados com o recém-nascido, como os meus produtos se encaixam nisso. Porque quando eu falo, meus produtos eles são básicos, tá? Não são aqueles produtos de luxo, cheio de rendas, de aviamentos, mas quando eu falo do porquê que o meu produto é assim, eu estou passando autoridade, porque o meu produto não é assim de maneira aleatória, ele tem um porquê por trás que eu consigo. A gente vai entrar também nesse gatilho que muitas coisas se misturam, né? E aí a pessoa que está do outro lado me vendo explicar sobre o meu produto, ela pensa, poxa, a Carla entende desse produto que ela está querendo me vender. Então a pessoa começa a confiar ali que tu vai entregar um produto para ela que vai ser o produto que vai atender ela, porque tu entende, né? Tanto o momento de utilizar o produto, tu consegue comparar o teu produto com outros, tu consegue defender, por exemplo, tá? Minha bolsa maternidade é de tecido. Tem muito no mercado bolsa de maternidade em sintético. Então, quando a pessoa vem procurando uma bolsa em sintético e eu digo que eu só falo de tecido, eu defendo o meu produto para ela. Né? Então, eu mostro para ela que não é aleatório a minha bolsa ser de tecido.
tem um motivo por trás, que vai ficar melhor lá na razão. Aí eu explico melhor isso lá. Mas a pessoa, ela, do outro lado, ela fica, poxa vida, a Carla sabe o que está fazendo, né? Quando eu escolho um atualhado de algodão, quando eu não trabalho com material sintético, porque pode causar alergia. Então, estudar muito o meu mercado e falar sobre detalhes, porque às vezes para a gente parece um detalhe bobo, mas para o cliente lá não é um detalhe bobo, é algo que ele não tinha pensado sobre o produto. E aí, quando essa informação vem de ti, ele começa a ter esse olhar para ti, né? Poxa, aquela pessoa sabe o que está falando, ela entende do produto dela. Isso vai gerando uma percepção de autoridade que ajuda muito nas vendas. Quando a pessoa te percebe como especialista e como autoridade naquele produto que tu está vendendo, que tu sabe o que tu está fazendo, muito dificilmente elas questionarem o teu preço. Normalmente a pessoa vem questionar preço quando ela percebe insegurança na pessoa. Agora, se a gente vem com confiança, mostrando que a gente sabe o que está fazendo, é muito difícil a pessoa questionar preço. E aí fica mais fácil a gente trabalhar, né? Porque o nosso produto ele não vai ser o mais barato do mercado, porque ele é produzido de maneira artesanal. Só por isso ele já tem um valor agregado maior. Deixa eu ver aqui. Vocês anotem, gurias, tá? Se tiver alguma dúvida sobre como aplicar isso, que no final eu vou abrir para perguntas, tá? Aqui no chat não tem nada. Então, vamos adiante. Tem um gatilho mental no marketing, né? Na hora que a gente está divulgando os nossos produtos, que chama reciprocidade. A reciprocidade é o estímulo recebido pelo cérebro do consumidor por meio de atitudes do empreendedor. Parte-se da premissa que se você for bom com as pessoas, elas buscam ser recíprocas e fazem ao comprar os seus produtos. Deixa eu explicar isso melhor. E aí entra a questão de uma coisa aí complementando a outra, né? A reciprocidade é assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo de que eu trabalho no segmento de maternidade, então do que acontece comigo, e se tu tiver um nicho diferente, tu vai adaptar isso para o teu nicho, tá? Mas se eu estudo muito, por exemplo, como uso meus produtos, se eu estudo muito sobre cuidados com recém-nascido, e eu começo a trazer dicas, ensinar ela a fazer compras, a ensinar essa pessoa a comprar o melhor produto de uso para o recém-nascido dela. Então, eu estou ensinando coisas que são úteis para ela. A reciprocidade entra aí. Poxa, eu aprendi tanta coisa com a Carla, então na hora de comprar os produtos, ela vai pensar em comprar comigo, em vez de comprar com uma outra concorrente. Mesmo que o produto seja muito parecido, ou às vezes meu produto pode ser até um pouco mais caro, mas porque eu estou ali, né, entregando conteúdo de valor para ela, em contrapartida acaba comprando comigo por causa disso. Ou a pessoa te chama, por exemplo, se tu começa a dar dicas e a pessoa te chama para te perguntar alguma coisa, tu vai lá e responde a pessoa. Então, assim, isso gera reciprocidade. E hoje em dia é muito importante a gente construir isso, porque está muito fácil para a pessoa digita no Google, aparece várias opções de compra para ela, tanto lojistas quanto outras artesãs. Então, tu vai construir, a diferença do trabalho que tu vai fazer vai ser construída no relacionamento com o cliente. Então, tu agregando valor, ensinando coisas para a pessoa que são úteis para ela. Por exemplo, se eu fizer um conteúdo falando da diferença da toalha aveludada para a toalha de algodão, o atualhado mesmo. Parece bobo isso, mas as mães não sabem. Tem muita artesã, inclusive, que não sabe. O tecido aveludado para a toalha, ele é um material sintético. Ele espalha a água, mas ele não seca de fato a pele. A pele do bebê é muito sensível. Se ela ficar úmida, pode causar assadura nas dobrinhas. Então, eu uso o atualhado de algodão para evitar isso, para secar melhor a pele do bebê. Essa é uma informação que, para a mãe, pode estar completamente fora do radar dela. Mas foi eu trouxe essa informação ajudando ela a saber cuidar melhor do bebezinho dela. Então, na hora de decidir comprar, muitas vezes ela pode deixar de comprar em outro lugar para comprar comigo por oferecer essa reciprocidade, né? Eu aprendi contigo, a minha forma de te retribuir é comprando o teu produto. E aí a gente começa a entender a importância de estar
falando do nosso produto, né? Criando conteúdo, que aí entra lá na questão, porque hoje em dia não tem como vender na internet sem criar conteúdo, é muito difícil, né? Então, a gente começa pelo menos a entender o porquê de fazer tudo isso. Vamos para o próximo. A afinidade. É a criação de uma relação próxima com seu cliente. As pessoas compram de empresas que têm a ver com elas. E aqui eu vou complementar dizendo que pessoas compram de pessoas. E o que significa esse gatilho da afinidade? Quando tu traz os teus valores para o teu negócio e a pessoa se identifica contigo de alguma forma, né? Vai ter o cliente que vai comprar comigo porque o meu produto é mais clean, mais limpo, assim, mais básico, mas vai ter um cliente que não vai comprar comigo justamente pelo mesmo motivo, e aí ele vai se identificar com um produto mais de luxo, mais de renda, mais de vários aviamentos, mais com bordados, por afinidade, porque os valores daquela pessoa estão alinhados com valores daquela outra pessoa que está vendendo o produto, né? Então, ela vai comprar de quem tem mais a ver com ela. Então, é por isso que é importante a gente não ficar em cima do muro. Porque se a gente não fala dos nossos valores, né? Se a gente não fala os porquês dos nossos produtos, é difícil a gente criar afinidade com alguém, porque a pessoa não entende muito bem, né? Então, quando a gente faz de tudo e quer atender todo mundo, a gente fica ali num lugar que ninguém cria, de fato, afinidade com a gente. Então, é importante a gente entender, né? Aqui vai além do produto, aqui pessoas compram de pessoas, cada vez mais, inclusive grandes marcas estão trazendo um rosto para a comunicação delas, né? Porque pessoas compram de pessoas. Então, a gente, como consumidor, a gente vai comprar de lugares onde a gente tem essa afinidade, de lugares que defendam os mesmos valores que a gente defende. Então, isso tudo, né? A gente, claro, vai estudar o nosso produto, vai entender o que é importante para a gente, para de alguma forma começar a trazer isso na nossa comunicação, para que as pessoas do outro lado consigam identificar pontos em comum com a gente. E aí isso ajuda muito no processo de vendas. Estou cuidando o tempo aqui, não, estamos indo. Afinidade a gente falou, agora o próximo. Aqui entra o da razão, né? Explicar o motivo de estar oferecendo algo, você faz com que o eu racional não atrapalhe o eu emocional na hora de tomar decisões. Nós, enquanto consumidores, nós compramos pela emoção e justificamos pela razão. Então, quando a gente traz os porquês e eu explico por que eu estou vendendo aquele produto daquele jeito, que nem eu expliquei da toalha agora, pode ser que a mãe estivesse pensando em comprar aquela toalha veludada porque ela achava mais bonita. Mas quando eu expliquei que o tecido de algodão seca melhor a pele do bebê e vai evitar com que crie assadura nas dobrinhas, a razão dela foi acionada. Então, de repente, ela mude a opção de compra dela porque eu dei um motivo. Eu expliquei o porquê daquele produto. E aí entra a explicação das bolsas que eu estava falando para vocês. Bolsa de sintético é linda, eu acho muito bonita. Mas na hora de colocar na balança, eu continuei trabalhando com bolsa de tecido, primeiro por causa do lúdico. Eu gosto muito de misturar cores, sabe? De trazer o lúdico ali para as bolsas. As minhas bolsas de tecido, elas são bolsas com cara de bebê. Vai ter mãe, não, vai ter mãe que quer uma bolsa mais com cara dela, não com a cara do bebê. E tá tudo bem, tem público para todo mundo. Mas, por exemplo, as alças das bolsas de tecido aguentam mais peso que as alças das bolsas em sintético. A bolsa de tecido é mais fácil de lavar do que a bolsa em sintético. Com o tempo, a bolsa em sintético ela vai craquelando. A bolsa de tecido não, se ela for bem cuidada, ela pode passar inclusive para o próximo enxoval, se a mãe não personalizar e quiser ter mais um filho, se ela for bem cuidada, ela consegue. Então, são detalhes assim que eu acabo explicando a razão de por que eu trabalho com aquele produto daquele jeito
E aí eu explico, sabe? E eu trago uma justificativa. E aí isso ajuda, às vezes a pessoa não queria bolsa em tecido, e aí quando eu explico, ela percebe que também tem benefício. E aí ela pode até comprar, mesmo que a ideia inicial dela fosse outra, porque eu estou trazendo justificativas. Estou trazendo, racionalizando a decisão dela em cima disso. Então é muito importante a gente saber os nossos porquês. Cada produto nosso, a gente não pode, eu quero que vocês saiam daqui hoje com a ideia fixa de que nada pode ser aleatório, tanto na nossa comunicação com o nosso cliente, quanto no uso das nossas redes sociais, nas etapas da venda, que a gente já vai falar sobre isso, tanto quanto os nossos produtos. Nada pode ser aleatório. Eu gostei, achei bonitinho e vou fazer. Uma das coisas é a gente ter que achar bonito, mas ela é útil? Como que ela atende o cliente? Por que que eu vou fazer desse jeito e não vou fazer do outro? Como que atende melhor? Porque daí eu consigo explicar o meu produto. Explicando o meu produto é muito mais fácil da pessoa tomar uma decisão de comprar aquele produto quando ela está falando comigo. E aí, isso aqui está muito relacionado à autoridade. Porque quando eu trago uma razão, né? Quando eu trago uma explicação sobre o produto, automaticamente, além de eu estar ativando o eu racional dela na compra, justificando a compra daquele produto pela razão, eu estou também acionando o gatilho de autoridade, porque no mesmo momento ela vai pensar, ela tem razão, ela sabe do que ela está fazendo, ela conhece o produto. Então, uma coisa vai ligando na outra. O próximo que a gente vai falar é a confiança. Confiança é adicionado quando o cliente sente que pode confiar em você. Mesmo que haja algum problema na compra ou no produto, você estará ali para orientá-lo. Esse mecanismo é embasado sobre tudo no relacionamento, sobretudo no relacionamento. Isso aqui é importante demais, principalmente para a gente que vende online e até não, venda presencial também. Mas é assim, ó, é a pessoa poder confiar em ti. É a pessoa poder saber que tu falou que aquele produto é bom e ela vai receber um produto bom na casa dela. Ela saber que se ela tiver algum problema ou com o produto, ou com a entrega, ou com alguma coisa, ela vai conseguir falar contigo mesmo para resolver um problema, não só para comprar de ti. Então, eu tive um problema, eu sei que eu vou chamar a Carla e ela vai me dar um retorno. Ela não vai me deixar aqui com o problema. Então, isso vai construindo uma relação de confiança. Às vezes, um cliente tem um problema contigo numa compra e só pelo fato da disponibilidade de tu ajudar ele a resolver aquele problema, ele continua comprando contigo depois. Porque ele entende que aquilo ali foi um problema pontual, que tu estava também interessada em resolver, que não foi uma coisa, uma culpa tua ou que tu não tinha interesse, né, em ajudá-lo. E ele mesmo com uma experiência pontual negativa, ele não deixa de ser o cliente por causa disso aqui, por causa dessa construção de confiança que a gente vai fazendo, né? E isso vai construindo no dia a dia, né? Então, claro, no relacionamento no geral com o cliente é que a gente vai mostrando para a pessoa que a gente está aqui, né? E é por isso que é tão bom aparecer nas redes sociais, né? Por quê? Porque a gente mostra que tem uma pessoa do outro lado, né? O trabalho está sendo feito por alguém, que a pessoa vai conseguir ter algum contato comigo. Então, tu aparecer, nem que seja em fotos, porque eu sei que tem muita gente que ainda tem muito receio de fazer vídeos, mas em algum momento tu tem que aparecer para o outro, né? Porque tu tem que se colocar no lugar da pessoa. Poxa, eu gostei desse trabalho, mas será que eu posso confiar? Né? Eu não sei nem quem é a pessoa por trás disso aqui. Então, olha a importância da gente mostrar quem é que está por trás daquele trabalho. E se tu tiver algum problema, eu vou estar aqui da mesma forma como eu estava para te vender. Então, é importante isso aqui é extremamente importante, tá? A longo prazo, principalmente. Gurias, vocês têm algum... Deixa eu ver, tá todo mundo tão quietinho, até no chat vocês estão quietinhos, estão anotando tudo. Posso continuar? Eu dou uma passada aqui, tá todo mundo assim, anotando, coisa mais linda.
Ah, que bom, Dani. Então vamos continuar aqui, que a gente tem ainda conteúdo. Tá, pode passar da confiança. Humanização. A gente já foi para a humanização. É fundamental criar uma conexão mais pessoal com seus clientes para que eles identifiquem as pessoas por trás das máquinas. Então, aqui já meio que casa, né, com o que eu estava falando antes. Pode ver que uma coisa vai ligando a outra. Então, construir essa coisa da humanização, de a pessoa saber quem é a pessoa que está por trás das máquinas, de tu ir ali e falar do dia a dia do teu negócio, sabe? Às vezes tu mostrar um pouquinho mais do que só o produto, não precisa ser aquela coisa de mostrar processos de produção da peça no sentido de mostrar um passo a passo, nada assim, né? Mas de mostrar qual é a máquina que tu trabalha, mostrar um acabamento, daqui a pouco, às vezes a gente mostra muito a foto do produto pronto já, né? Para desvirado e lá e tudo, mas a gente esquece de mostrar um detalhe de acabamento. Vai ficar gravado sim, Priscila. Tá gravando, né? Vai ficar. É que a gente. Tecnologia é uma coisa impressionante, né? A gente, se der tudo certo, se não, eu gravo depois e disponibilizo, tá? Aí o que eu estava falando aqui de humanização? É mostrar, às vezes, a tua pausa para um cafezinho ali no próprio ateliê, às vezes, sabe? É mostrar que tem uma pessoa do outro lado, né? Alguém que está ali, que está à disposição e que vai entender, né? Que vai conectar. Então, pequenos detalhes que a gente pode ir trazendo, é isso, quando falam de perfil humanizado, é muito isso, tá? Fotos de clientes também humanizam o perfil. Para a gente que trabalha com artigos para bebê, se a mãe mandar uma foto do bebê usando o nosso produto e a gente puder, né, tiver a autorização da mãe para postar na nossa página, isso também humaniza, porque está mostrando que tem uma pessoa ali usando o produto. Para de ser só produto, 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 como se fosse um catálogo. Então, tu consegue trazer esse produto para um ambiente mais humanizado. Então, quando a gente fala de humanização, é isso, tá? É trazer essa sensibilidade do pessoa a pessoa. Então, é importante a gente fazer isso. E aí, com essa questão de procurar fazer a humanização do perfil, a gente vai construindo a confiança. Ó, a Priscila fez uma engenhoca. Isso aí. Artesã é isso, né? É achar a solução. Pode passar para o próximo para a gente terminar esses gatilhos, e aí eu vou abrir um pouco para falar um pouquinho com vocês. Rapidinho, tá? Não vamos muito, porque senão depois lá no final a gente não tem tempo para as perguntas. Compromisso. As pessoas farão grandes esforços para serem coerentes com as suas palavras e ações. Então, isso aqui é uma coisa que passa batido. No final, tu tá conversando com uma pessoa e tu chamar ela para. A gente vai ver melhor essa do compromisso lá nas etapas da venda, principalmente na hora do fechamento, tá? Mas é tu fazer a pessoa se comprometer com aquilo que ela tá falando contigo. Então, se a pessoa disser assim, eu vou falar com meu marido, e aí eu te digo, pergunta para ela, quando que tu acha que tu consegue falar com ele para me dar um retorno? E aí a pessoa vai te dizer, não, eu consigo falar com ele hoje, amanhã, daí, sei lá, hoje é sábado, vamos supor que tu está falando hoje com a pessoa vai te dizer, não, eu consigo falar com ele entre hoje, amanhã, agora no final de semana, e segunda-feira eu te dou uma resposta. Aí tu vai dizer, tá bem, segunda-feira eu aguardo a tua resposta, então, porque daí eu vou dar prioridade para ti, se entrar alguma outra coisa, a gente vai falar melhor sobre isso, mas tu tá fazendo a pessoa se comprometer que segunda-feira ela vai te dar uma resposta. Se ela não voltar segunda-feira, tu pode entrar em contato com ela, porque foi o que ela combinou contigo. Então, quando a gente traz o compromisso em algumas situações, as pessoas elas vão querer ser coerentes com aquilo que elas se comprometeram.
Nem que seja para voltar na segunda-feira e dizer que te agradecer e dizer que não vai comprar, mas ela gera aquele compromisso, entendeu? Na grande maioria das pessoas isso costuma funcionar muito bem, então a gente tem que ficar atentas. Eu vou voltar a falar sobre isso, né? Nada pode ser aleatório. Então, todo o processo de contato, a partir do momento que o cliente fez contato com a gente, toda a construção de conteúdo e daquilo que a gente faz com a intenção de que o cliente entre em contato com a gente, toda a conversa que o cliente tem com a gente, nada é aleatório. A gente sempre tem que entender os pontos, a gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo para saber que resultado aquilo pode nos gerar. Então, o compromisso lá, aí o compromisso é muito mais quando tu já está falando com o cliente, né? Pensar nisso. Eu tenho que trazer aqui algum elemento na minha comunicação que vai fazer essa pessoa se comprometer comigo. E lá na negociação a gente vai abordar melhor essa questão do compromisso. Pode passar. Exclusividade, esse eu adoro, porque para nós isso aqui é muito fácil também. Consiste em mostrar que a pessoa é exclusiva, como se ela realmente estivesse sendo beneficiada por uma condição especial. Quando essa sensação é gerada, você se sente alguém que faz parte de um grupo seleto. Artesanato é muito fácil de trabalhar a exclusividade, tá? Eu vejo algumas pessoas que querem fazer uns produtos muito parecidos com os industrializados e eu fico pensando, né? Acaba perdendo a exclusividade. Então, tu poder fazer personalizado, a pessoa poder escolher a cor, escolher a estampa, poder colocar o nome, poder escolher o tamanho, isso tudo é extremamente exclusivo, né? Porque vai ter peças que só aquela pessoa vai ter. E a exclusividade, ela não se trata só de serem peças únicas. Pode ser um produto teu jeito de fazer, que só encontra no teu ateliê. Então, aquele produto ele é exclusivo do teu ateliê. Se ela for procurar em outro lugar, ela não vai achar daquele jeito, enfim. Então, a gente tem que... E a gente tem que expressar isso, gente, na nossa comunicação. A gente tem que falar o quanto os nossos produtos são exclusivos. As pessoas gostam de saberem que tem a possibilidade de ter um produto que é exclusivo, que não é todo mundo que vai ter igual, entende? Que não é em qualquer lugar que se encontra, que não é em qualquer prateleira que se acha. Então, a gente tem que sim, que nem eu falei para vocês lá no início, quando a gente começou a falar dos gatilhos, não vou usar todos os gatilhos ao mesmo tempo, fazer uma postagem e querer colocar todos os gatilhos numa postagem só. Eu tenho que ir jogando com eles. Então, em algum momento, eu tenho que trazer essa comunicação da exclusividade do meu produto também. Próximo. Eles estão fora de ordem na minha anotação aqui. Desapego. Esse eu gosto. Eu gosto de vários, né? A razão pela qual esse gatilho funciona é o nosso raciocínio subconsciente pensando que, se a oferta fosse mesmo boa, o vendedor não precisava ficar implorando para fazer a venda. O desapego é aquela questão assim, vai ser um prazer te atender, eu vou adorar fazer o teu pedido, mas se tu não quiser comprar comigo, também tá tudo bem. Sabe quando tu tá falando com o cliente, tu diz para ele assim, olha, eu preciso realmente, aí chega lá no compromisso, né? Eu preciso que tu me dê um retorno até essa data, porque senão vai entrar outros pedidos e aí eu não vou conseguir segurar essa data para ti. Tipo, tu tá se importando com a pessoa, só que tu tá dizendo para ela, se eu não vender para ti, eu tenho várias outras pessoas para vender. Então eu não tô implorando para ela fazer. Tô sendo solícita, tô me colocando à disposição, mas eu tô dizendo para ela, se ela não comprar comigo, a minha agenda vai lotar com outras pessoas. Mesmo que num primeiro momento não seja exatamente assim, tá? Mas com o tempo eu acredito que isso passa a ser totalmente verdade. Mas a gente tem que mostrar para a pessoa que a gente não está desesperado para fazer aquela venda. Porque daí parece que ninguém está comprando com a gente. Né? E isso funciona muito, vejo muito isso nas publicações quando a pessoa diz,
faça a sua encomenda agora. O aceito encomendas parece bom, mas ele tem essa pegada do apego, né? De tu tá precisando vender. Então a gente tem que cuidar esses detalhes de que a gente tem que mostrar que a gente está disponível, que vai ser um prazer atender a pessoa, mas que se ela não quiser, ela vai dar espaço para outra pessoa que quer. E aí ela vai pensar, poxa vida, né? Quando a gente dá de cara com um vendedor que está meio desapegado, a gente fica pensando assim, né? Eu preciso garantir. A pessoa gosta de comprar, mas ela não gosta de se sentir pressionada a comprar. Então, quando a gente pratica o desapego, a gente está tirando essa pressão, né? De ficar toda hora chamando, toda hora perguntando, indagando, né? Se a pessoa te disse que vai, vou te dar uma resposta na segunda-feira ela não te deu a resposta, tu pode até chamar ela para confirmar se ela vai te querer ou não, mas tu não pode ficar todos os dias querendo uma resposta, sabe? Ou insistindo com ela em alguma coisa. Enfim, essa postura de eu quero te atender, mas eu não preciso, embora a gente precise, tá? Não quero dizer que a gente não precisa, porque a gente precisa, mas a gente não pode demonstrar que está desesperada, embora muitas vezes a gente está. Tá? Então, só cuidar isso, porque o desapego, ele traz mais credibilidade, traz mais autoridade, então ele vai trazendo assim mais vontade do cliente comprar com a gente. Não sei porquê, mas funciona desse jeito. Próximo. Aí nós chegamos no último da minha lista aqui, que é o storytelling. Que aí eu coloquei ali embaixo contar histórias, mas não é contar qualquer história de qualquer jeito, tá? Storytelling, ele é a prática que consiste em contar uma história natural que faça você se envolver sem perceber. Ajuda a promover o negócio e vender seus produtos de forma indireta. Uma vez, eu tive uma cliente que me chamou e aí ela pediu um kitzinho todo personalizado de morcego. E eu achei assim muito inusitada aquela encomenda, porque nunca ninguém tinha me pedido coisa de bebê com o tema de morcego, né? Daí eu perguntei para ela, né? Posso te fazer uma pergunta? Eu disse para ela, né? Por que esse tema? E aí ela me disse, Carla, é que desde que eu estava grávida, eu apelidei minha bebê de morceguinha. Então eu já conversava com ela da barriga, chamando, a morceguinha da mamãe, não sei o quê. A criança nasceu, ela fica chamando a criança de morceguinha. E aí no kit que ela personalizou, ela pediu para colocar uma morceguinha, porque conectava muito com a história dela ali, da gestação, do apelido que ela deu para a criança. Então, olha a exclusividade desse kit. Eu acredito que nunca ninguém no mundo vai fazer outro kit igual aquele. E o kit em si contava a história dela, com a filha dela, e o que eu estou fazendo aqui é contar uma história para vocês que de fato aconteceu de uma venda que eu fiz, mas que vocês... eu estou contando essa história para buscar gerar interesse, fazer vocês se envolverem com essa história de uma forma leve. E eu fiz isso. Eu fiz o vídeo apresentando o produto, postei lá na minha página, contei o porquê que aquele kit era de morceguinha e que eu conseguia personalizar o kit da pessoa do jeito que ela quisesse, né? Que não precisava ser só os temas mais comuns, mas que se ela tivesse uma história diferenciada, eu poderia colocar isso no produto para ela. Então, o storytelling é isso. É a gente trazer histórias. E a gente pode trazer histórias tanto do produto. Eu postei esses tempos aí na minha página a história do sapatinho vermelho. Então, tem uma lenda que conta que presentear o bebê com um sapatinho vermelho. Então, eu vou contar uma história que vai fazer a pessoa se envolver com o meu produto de uma maneira indireta. Isso vai me ajudar a vender. Porque depois, quem ouviu a história da lenda do sapatinho vermelho e pensar em presentear um recém-nascido, pode ser que essa pessoa lembre. Eu vou dar o sapatinho vermelho porque tem um significado, porque eu envolvi ela numa história que eu contei. Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa entender se existe alguma história que eu possa contar sobre aquilo, que vai envolver a pessoa, sem parecer que eu estou querendo vender. Porque quando eu estou contando uma história, não necessariamente eu preciso fazer uma venda, né?
mas eu posso envolver a pessoa e fazer ela comprar de forma indireta, porque ela também quer uma história, né? Ela também quer um produto que signifique alguma coisa. Então, isso ajuda muito a gente entender. E todo produto pode ter uma história, tá? Todo produto pode ser uma história de como usar, pode ser uma história de um cliente, pode ser uma história tua, de uma experiência pessoal que tu já teve com um filho, com um neto, com um bebê de algum conhecido. Essas histórias que a gente conta, quando a gente consegue relacionar ela com algum dos produtos que a gente faz, elas criam esse envolvimento. Então, storytelling é uma coisa bem importante da gente aprender, sabe? Da gente tentar fazer de uma forma. De uma forma. O que é isso? Só um pouquinho, Gris. Suave, sabe? Porque essa venda, por exemplo, quando eu apresentei o produto, o kit lá da morceguinha, e no final eu falei, eu posso fazer o kit que não seja só os temas mais comuns, assim, eu posso fazer uma história super exclusiva de vocês. Eu estou falando do que eu faço, mas eu não estou dizendo assim, me chama e faz uma encomenda, garante o teu. Tem momentos que eu vou precisar fazer isso, que é uma venda mais direta. Mas na venda indireta o storytelling funciona muito, muito bem e ele costuma conectar muito mais do que uma venda direta. A venda direta ela funciona para o cliente que já está pronto para comprar, só está precisando de um empurrãozinho. E o storytelling não, ele prepara o cliente para esse momento de compra. Então é importante a gente começar a treinar isso, tá? E entender quais são as histórias que a gente pode contar e trazer isso também para o nosso conteúdo. Acho que de gatilhos mentais que eu tinha para falar era isso. Deixa eu só ver, já é 3h15. Deixa eu ver. Só passa para o próximo slide para eu entender. O próximo slide já é das etapas, isso. Até aqui, deixa eu ver aqui, pode ser no chat, tá, gurias? Que eu consigo ler aqui. Até aqui. Tá dando para entender, tá dando para acompanhar. Ficou alguma dúvida assim, não de aplicação, tá? Mas alguma dúvida de significado de alguma coisa que eu precise, de repente, reforçar. Que daí a gente passa ali para as etapas. Que aí depois no final eu vou abrir espaço para a gente fazer, para a gente conversar. Vocês podem me trazer situações bem pontuais de vocês e a gente entender como que tudo isso que a gente está estudando se aplica nessas situações. A Márcia, tudo ótimo, a Lúcia, muito bem explicado. Tudo super, explica bem. Tá adorando. Que bom, gurias. Porque senão eu fico só falando aqui sozinha. E aí não é bom ter esse retorno de vocês. O storytelling é sempre uma história real. Olha, no universo de maternidade pode ser uma história mais lúdica. Por exemplo, essa do sapatinho vermelho é uma lenda. Eu não sei se é uma história real. Eu postei a bolsa das raposinhas e eu contei um pouco da história do Pequeno Príncipe lá na parte que a raposa interage com ele. Então é uma história que vai envolver. Não precisa ser uma história que aconteceu assim contigo ou com uma pessoa real. Mas, por exemplo, né, a lenda existe, então acaba que é real aquilo ali. Porque a lenda existe. Eu não sei se o que aconteceu na lenda de fato aconteceu, mas a lenda sim existe há bastante tempo. A história, o livro do Pequeno Príncipe, ele existe. Então, trazendo um contexto de uma coisa que a pessoa tenha referência. Daí é mais fácil da pessoa também conectar. Aline, eu não estava conseguindo entrar, perdi meia hora do começo. Meia hora do começo não foi tanta coisa, tá? Mas depois vai ficar disponível para assistir. A Fernanda, a escassez dá super certo. Agenda fechada aqui, pedidos não param de entrar. Aí, assim, ó, quando fecha a agenda, não precisa parar de receber as encomendas. Né? A agenda para setembro está fechada, mas as encomendas que eu receber agora eu posso agendar lá para outubro. E aí, se eu fizer isso, provavelmente em outubro a minha agenda vai estar fechada também, muito cedo. Então, se isso for real e eu conseguir construir isso,
as pessoas se antecipam até para comprar, porque elas começam a ver que a tua agenda está sempre cheia. E as pessoas gostam de comprar de quem está vendendo, é prova social. Eles usam muito o exemplo no marketing do restaurante cheio e um restaurante vazio. Se a gente vai comer e a gente vê um restaurante de um lado da rua que tem fila, tá cheio lá dentro, tem fila na frente esperando, e do outro, na frente tem um restaurante vazio. A gente vai para a fila do restaurante que está cheio, porque aquilo ali nos mostra que a comida ali é boa, porque senão as pessoas não estariam lotadas ali. Então a gente decide pela decisão dos outros, mesmo que a gente não tenha experimentado nenhuma das duas comidas do restaurante. Então esse negócio de lotar a agenda é meio que isso, sabe? Pô, está todo mundo comprando, se adiantando, né? Entrando na fila, eu vou entrar também. É impressionante.